Olá, meu nome é Sandra Fagundes e eu venho trazer uma nova reflexão sobre autoconhecimento e espiritualidade. Quantas vezes você, ao longo da sua vida, não se sentiu perdida, sem saber que rumo tomar, por alguma circunstância, por algo? Então, muitas vezes nós deparamos em certa fase da nossa vida onde a gente questiona o que realmente queremos, quem somos, por que fazemos o que fazemos. Então, essa reflexão é que ali em Oséias tem um versículo da Bíblia que Deus diz que o povo se perdeu por falta de conhecimento. Então, quando a gente não tem um certo conhecimento sobre o que Deus quer para nossa vida, pelo qual propósito fomos criados, muitas vezes nos perdemos ao longo do caminho. Então, buscar esse conhecimento em Deus, pelo qual motivo Ele nos criou, nos traz um sentido de viver, um propósito de vida, um sentido de viver. Então eu acredito muito que a gente conhecendo a Deus, sabendo qual é a vontade dele, tendo esse relacionamento diário com ele, eu, particularmente todas as manhãs, eu acordo e é o meu primeiro do dia. Eu busco a Deus em primeiro lugar, todas as manhãs. Então o meu primeiro do dia é buscar em Deus, porque Ele é o que preenche o vazio da nossa alma, Ele que traz paz, Ele que traz cura para nossa alma, e com Ele a gente encontra o caminho certo, porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus é o caminho, então a gente não se perde meio assim, a gente busca nele o caminho. E outra coisa, a verdade. Gente, eu tenho uma ligação, eu tenho algo muito forte com a verdade. Para mim, a verdade, ela vai além de tudo, porque Jesus também diz que Ele é a verdade, né? Então, quando as pessoas mentem, elas estão longe da vontade de Deus, do caminho, da verdade que é Jesus. Voltando lá ao autoconhecimento, muitas pessoas não gostam de olhar para dentro, não gostam de olhar para si, pelas raízes de amargura, pelas tristezas, por tudo que enfrentou ao longo da vida. Então a pessoa às vezes tem um certo receio, sabe, de olhar para dentro de si e vai jogando debaixo do tapete aquelas dores, aqueles traumas, aquelas feridas, aquelas tristezas assim que corrói. Ela deixa lá e fala: não vou mexer nisso porque isso dói, então deixa essa feridinha ali quietinha, não vou tocar nela. Mas quando a gente tem essa vontade de ser curada por Deus, vontade de curar os traumas, de saber quem somos realmente e qual é a nossa verdadeira essência, quando estamos dispostas a passar por isso, é doloroso quando a gente expõe a nossa ferida e mostra para Deus e fala: eu passei por isso, e traz a lembrança e pede a cura em Deus. Somente Deus pode curar as dores na alma da gente. Tem tratamento sim com psicólogos, psiquiatras, e é maravilhoso. Tem remédios, isso vocês devem procurar um profissional, mas tem algo assim que preenche o vazio de todo ser humano. Todo ser humano tem aquela crise existencial, que, sabe, todo ser humano passa por essa crise existencial. Muitos preenchem essa crise em coisas e vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas em algum momento da vida ele para e tem essas crises. E quando a gente busca em Deus, que foi Ele que nos criou, para saber o que Ele quer realmente de nós, ou o que Ele sabe que está dentro de nós, que muitas vezes nós não queremos saber ou não queremos expor para Ele, Ele sabe o que é melhor para nós.
Ele vê o que a gente não vê e ele sabe o que a gente não sabe. Então, essa pequena reflexão é para que você venha olhar para dentro de si, venha buscar quem você realmente é, a essência pelo qual Deus te criou, porque Deus te criou com a essência única. A sua digital é única. Ninguém tem a digital que você tem. Então, eu quero trazer isso à sua memória. Você é um ser único, especial e criado por Deus. Assim como na reflexão anterior eu falei sobre que Deus nos criou porque nos ama e a intenção dele era que a gente o amasse, você é único, você é especial, você tem uma essência e essa luz que é Deus que chega na nossa alma. Na nossa infância, a gente nascemos como um papel em branco. Um exemplo, uma criança é um papel em branco. E ao longo da vida, esse papel em branco vai sendo desenhado, rabiscado, amassado. E muitas vezes a gente chega a uma certa fase da nossa vida, a uma certa idade, onde a gente olha o quanto que nos amassaram, que nos riscaram, que fizeram os desenhos bonitos na nossa folha em branco, que era em branco, agora está toda rabiscada. Mas podemos ver que todos nós passamos por uma ou outra coisa, cada um na sua particularidade, mas todos nós passamos por algo. E aí tá uma fase onde a gente olha para nós mesmos, que seria o papel, e tem que desamassar, e tem que apagar talvez alguns rabiscos, desenhar uns rabiscos novos, fazer uns desenhos, escrever coisas boas sobre nós mesmos. Então é uma fase assim que a gente tem que se autoconhecer, olhar para nós mesmos e saber que não somos aquela pessoa que talvez na visão do outro eles falam, não somos o que talvez nossos pais falaram, não somos o que as pessoas pensam sobre nós. Deus nos criou com a essência única e se autoconhecer é poder tirar o que não é bom de nós mesmos, seja traumas, comportamentos, atitudes, e colocar aquilo que Deus colocou sobre nós, ou expor aquilo que já está sobre nós, está em oculto, porque não sabemos. Quantas pessoas têm dons, talentos, têm sabedoria, conhecimento, têm coisas grandiosas dentro de si, e muitas vezes está ali em offline, está oculta, ou a pessoa não quer deixar aparecer os seus dons, os seus talentos, porque não quer mostrar, não quer, ou talvez ela nem saiba que tem aqueles dons e talentos, porque acontece muito isso. Muitas pessoas talvez não sabem quais são seus dons, seus talentos, e tudo que você precisa é olhar para dentro de si, buscar em Deus o seu verdadeiro talento, aquilo pelo qual Ele te criou, e você vai encontrar o verdadeiro sentido da vida, aquilo que queima no seu coração, que pulsa no seu coração, que te traz, sabe, aquela vontade de viver, de fazer, de estar vivo. Porque todos nós chegamos a uma etapa da nossa vida onde a gente alcança objetivos, sonhos que planejamos, mas quando alcançamos aquilo, aí queremos outra coisa. E não está errado isso, porque senão a gente perderia o sentido de estar vivo. Se ficar numa estagnação, só na mesmice, só... não, eu vou contar uma experiência. Eu morei 5 anos na Patagônia, na Argentina. E eu amava morar lá. Gente, eu não queria ter vindo de lá.
Eu amava o frio, eu morava na cidade que a cidade em volta era tudo mar, amava a praia e nada fluía lá, não tinha trabalho lá, tive problemas pessoais. Então, eu não vim de lá porque eu não gostava de lá. Eu vim porque eu precisava sair daquele lugar que eu estava estagnada, que eu não conseguia trabalhar, não conseguia avançar, fora os problemas pessoais. Mas então, eu cheguei aqui, eu fui trabalhar no frigorífico em outra cidade, da Lar. Esse frigorífico também era um bom trabalho, um trabalho que eu gostava, que eu me sentia à vontade. Tinha um ou outro probleminha com outra pessoa aqui. Nós, seres humanos, não somos todos iguais e cada um tem sua individualidade. E eu gostava desse trabalho também. E ali eu tive muitas oportunidades de fazer, estava fazendo um curso de técnico eletromecânica, estudei um ano, gostei muito, tive vários amigos, pessoas que acrescentaram coisas boas na minha vida. E também eu saí dali porque eu fiz uma escolha. Minhas filhas estavam ficando doentes e eu optei por fazer um concurso de guarda patrimonial aqui onde eu moro, porque eu trabalhava em outra cidade. E eu fiz esse concurso pensando em cuidar das minhas filhas, em estar mais tempo com elas, porque as horas que eu ficava longe de casa, no trajeto de ir e vir, era difícil. Estar longe delas, né? E eu fiz esse concurso e eu não saí do frigorífico porque eu não gostava do trabalho. Eu amava aquele trabalho. E agora eu penso, eu tô numa cidade onde eu amo essa cidade, onde eu moro atualmente. Eu amo o trabalho que eu tenho. É um trabalho maravilhoso de guarda patrimonial. Eu não tenho que falar mal de nenhum dos meus companheiros, nem de chefe de trabalho. Para mim todas as pessoas são boas. Meus chefes, tanto lá na Lar, no frigorífico, quanto aqui, são maravilhosos. Não tenho que reclamar deles. Particularmente, para mim, foram ótimos. E os colegas de trabalho também são os amores, são gente boa. E a cidade é maravilhosa. Então, se caso eu sair daqui, não é porque eu não gosto. Eu amo esse lugar, eu amo esse trabalho. Mas a gente tem que entender que a nossa vida é feita de ciclos e às vezes esses ciclos vai mudando. Eu percebi que os meus ciclos são em 5 em 5 anos. Não sei, cada um identifica a sua vida, sabe? Como funciona seus ciclos. O meu é em 5 em 5 anos. Fiquei 5 anos na Argentina, 5 anos no frigorífico e agora tô há quase 6, vai para 7 anos que eu tô de guarda. Por mim eu ficaria para sempre, porque é um trabalho maravilhoso. Mas eu terminei a minha faculdade de pedagogia e eu fiz pedagogia porque eu amo crianças e a educação é algo que eu sempre gostei. Eu amo estudar, eu gosto de ler livros, de fazer cursos. Então eu fiz a faculdade de pedagogia, fiz pós em neuropsicopedagogia, clínica institucional, educação especial, neurolinguística e uma pós também de direção e supervisão escolar. Enfim, eu não tô falando isso por mérito, eu fiz isso. Não, porque eu amo estudar. Eu amo mesmo. Amo ler. Gosto muito de aprender coisas novas. Então, eu tô numa fase que eu tô me conhecendo outra coisa que eu quero fazer. Eu olhei para dentro de mim e Deus, eu creio que foi Deus que colocou no meu coração. Então, futuramente, talvez nesses outros vídeos você vai ver outra Sandra em outro lugar, mas eu tô sonhando alto. Se tem uma coisa que eu tenho é fé, que quando eu cheguei da Argentina, eu cheguei com a mala, minhas filhas, a gente chegou sem nada e eu tinha muita fé de ter a minha casa própria.
Eu não tinha dinheiro nem para comprar fralda e leite, nem para o xerox de financiar os documentos. E pela fé eu fui atrás, pela fé consegui financiar a casa, mas foi pura fé, porque eu tive que ir atrás, sim. É igual a fé que eu tô tendo agora. Eu tô tendo fé de algo grande e eu vou ter que ir atrás. É óbvio isso, vou ter que ir. Mas tem coisas que, mesmo a gente indo atrás, parece impossível. Então é Deus. Eu sempre coloco na minha vida. Einstein disse: você pode viver como se a vida fosse um milagre. E na verdade tudo é um milagre. Eu não sei mais ou menos a frase, mas ele explica aqui. Ou você pode viver como tudo fosse normal, ou um milagre. Para mim, tudo é um milagre. Porque com as forças dos meus braços, com a capacidade minha, eu não chegaria onde eu cheguei. Porque tudo que eu enfrentei, tanto na minha infância, na minha adolescência, agora na fase adulta, e tá assim, bem, é Deus. É a graça, é a presença, é a unção, é o amor de Deus. Porque sem Ele eu não conseguiria nada. E eu sempre digo, Deus é que dá o fôlego de vida para nós, a saúde. Então a gente tem que fazer a manutenção da saúde, sim. Cuidar dela, sim. Tanto fazendo exercício, se alimentando bem, cuidando da nossa saúde mental. A gente tem que fazer a manutenção da nossa saúde. Mas quem dá o fôlego de vida e dá a nossa vida é Deus. Então, para mim, tudo é um milagre. E tudo que eu tenho vivido, que eu tenho experienciado ao longo dessa vida, eu pude ver o cuidado, o amor e a proteção de Deus. Eu chamo Ele de Pai. Deus, meu Pai que está no céu.